Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã. Que privilégio poder estar me comunicando com vocês nesta manhã. Gostaria muito de poder dar um abraço em todos vocês, né? Mas vamos aguardar até que Deus realmente sare a nossa terra. Nós estamos reunidos como igreja, hoje você está estudando a palavra de Deus, a igreja está reunida, não está no templo, mas está reunida, porque você é a igreja do Senhor Jesus Cristo, né? Então vamos hoje estudar a primeira lição desta revista, a revista da editora Cristã Evangélica, e ela tem como tema uns aos outros, né? Então nós vamos iniciar hoje a nossa primeira lição e queremos que você acompanhe conosco, porque é muito importante que estejamos juntos neste momento, tá? Que Deus abençoe a sua vida. Nós vamos então agora partir para a leitura da palavra de Deus. Vamos ler aqui o nosso texto básico, que se encontra em João capítulo 17, versículos 22 a 26. Esta primeira lição tem como título Introdução à Mutualidade, e ela foi escrita pelo pastor José Humberto de Oliveira, né? Quase não sai. Pastor José Humberto de Oliveira, que nos dá a oportunidade de estudarmos sobre este assunto nesta manhã. Então vamos ler a palavra de Deus agora. João capítulo 17, a partir do versículo 21 até o versículo 26. Diz assim a palavra do nosso Deus. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado para que sejam um como nós o somos. Eu neles, tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu, porém, te conheci, e também estes compreenderam que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles esteja. Que Deus abençoe a sua palavra em nossos corações. Queridos, é interessante fazermos algumas perguntas a você. Você é uma pessoa que tem muitos amigos? Você se considera realmente uma pessoa de boas amizades, de bons relacionamentos? Como tem sido o seu relacionamento dentro da casa do Senhor? Será que você tem produzido realmente, ou você tem manifestado essa alegria, essa satisfação em estar junto com o seu irmão, com a sua irmã, glorificando, exaltando o nome do Senhor? Será que você realmente é essa pessoa que traz à casa de Deus um benefício de comunhão, de mutualidade? Espero que sim. A nossa lição hoje vai nos mostrar a importância de tudo isto, a importância realmente de desenvolvermos a mutualidade dentro da casa do Senhor. A nossa lição começa com uma pergunta: qual é o valor de uma pessoa? Qual é o valor de uma pessoa? Ele diz aqui que em muitas culturas os homens são mais honrados que as mulheres, as pessoas ricas mais que as pobres. Hoje em dia, o valor de uma pessoa se assemelha ao de um carro, ou seja, depende do modelo, do ano, da sua condição de uso. Isso significa que nós estamos em crise. Isso significa que realmente nós estamos distantes do padrão de Deus para a vida da igreja. A pergunta é:
a igreja do Senhor? Será que ela não é afetada por essa crise de relacionamentos? O que a Bíblia propõe para que a comunhão não sofra com a crise do mundo? A resposta está nos chamados imperativos de mutualidade. O que são e onde devem ser praticados? É isso que vamos estudar nesta lição de hoje. Gostaria de compartilhar com vocês 25 itens que são importantes para a nossa temática. Por exemplo, o primeiro, amar, aceitar, saudar, cuidar, sujeitar-se, suportar, não ter inveja, não julgar, não se queixar, não falar mal, não morder, não provocar, não mentir, confessar pecados, perdoar, edificar, ensinar, encorajar, aconselhar, falar com salmos, servir, levar os fardos, hospedar, ser bondoso, orar. Mas, finalmente, o que é mutualidade? Vejamos, então, o que a nossa lição nos diz sobre isso. Mutualidade é de raiz latina, mutus. Mutualidade é a qualidade ou estado do que é mútuo. Reciprocidade, permutação ou troca. Assim nos diz o dicionário Aurélio. No Novo Testamento grego, os imperativos de mutualidade são caracterizados pelo pronome recíproco. Esse pronome é derivado da palavra allos, significa outro. Sua função é indicar uma relação de reciprocidade, mutualidade, troca, intercâmbio entre os sujeitos de uma oração. A tradução comum para ele é uns aos outros. Este tema que nós vamos trabalhar nesta lição, uns aos outros. Nós vamos perceber daqui a pouco vários textos da Palavra de Deus que tratam deste assunto. A nossa revista diz que há pelo menos 36 imperativos de mutualidade no Novo Testamento. A expressão imperativo se refere ao modo do verbo, pois indica ordem, mandamento ligado ao termo império ou imperador. Portanto, podemos afirmar que mutualidade é um estilo de vida afinado com os mandamentos do Novo Testamento, a respeito das coisas que os cristãos fazem uns aos outros e uns em favor dos outros, para expressar o seu mútuo amor e unidade. Mas também a mutualidade diz respeito a coisas que os cristãos evitam fazer uns aos outros, a fim de preservarem o ambiente de amor e unidade. Esta revista não irá tratar todos os imperativos de mutualidade, mas foram relacionadas a seguir, e nós vamos compartilhar com vocês, uma divisão proposta por Bailey, para tomarmos conhecimento destes imperativos que queremos compartilhar com nossos irmãos pela manhã. Prestem bem atenção. Veja, os discípulos valorizam relacionamentos. Perceba aí em João capítulo 15, versículo 12, e Romanos 12, 10 e 1 de Pedro 4, 8, diz: amem uns aos outros. Segundo, aceitem-se uns aos outros. Romanos 15, 7. Terceiro, saúdem-se uns aos outros. Romanos 16, 16. 1 Coríntios 16, 20. E 1 de Pedro 5, 14.
4. Tenham igual cuidado uns pelos outros. 1 Coríntios, capítulo 12, versículos 24 e 25. 5. Sujeitem-se uns aos outros. Efésios 5, 21. 6. Suportem-se uns aos outros. Efésios 4, 2. Letra B. Os discípulos protegem o corpo contra poluição e infecção. 7 diz, não tenham inveja uns dos outros. Gálatas 5, 26. Deixem de julgar uns aos outros. Mateus 7, 1. Romanos 14, 13. Não se queixem uns dos outros. Tiago 5, 9. Não falem mal uns dos outros. Tiago 4, 11. Não mordam e devorem uns aos outros. Gálatas 5, 14, 15. Não provoquem uns aos outros. Gálatas 5, 26. Não mintam uns aos outros. Colossenses 3, 9 a 10. Efésios 4, 25. Confessem os seus pecados uns aos outros. Tiago 5,16. Perdoem-se mutuamente. Efésios 4, 31, 32 e Colossenses 3, 12 e 13. Letra C. Os discípulos contribuem para o crescimento uns dos outros. Edifiquem-se uns aos outros. Romanos 14, 19. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, 11. Ensinem uns aos outros. Colossenses 3, 16. Encorajem uns aos outros. Hebreus 3, 12, 13. Aconselhem uns aos outros. Romanos 15, 14. Colossenses 3, 16. Falem entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais. Efésios 5, 19 e 20. Letra D. Os discípulos servem uns aos outros. Sirvam uns aos outros. Gálatas 5, 13. 1 de Pedro 4, 10. Levem os fardos pesados uns dos outros. Gálatas 6, 2. Sejam mutuamente hospitaleiros. 1 de Pedro 4, 9. Sejam bondosos uns para com os outros. Efésios 4, 32. Orem uns pelos outros. Tiago 5 e 16. Então, nós percebemos aqui todos os imperativos que tratam desta questão, ou pelo menos uma boa parte dos imperativos que tratam desta questão de mutualidade. No segundo ponto da nossa revista, nós temos aí a mutualidade e comunhão. Vimos que o termo mutualidade é empregado para se referir a expressões recíprocas, descrevendo situações em que uma pessoa faz por outra aquilo que, por sua vez, a outra faz pela primeira. Elas indicam as obrigações e as oportunidades de se expressar a vida em comum, ou, em outras palavras, de se praticar a mutualidade, segundo Lowe Bailey. Portanto, se a comunhão é compartilhar o que somos e o que temos com o próximo, então esses imperativos nos dão direção certa e segura sobre o que devemos fazer e o que não devemos fazer. Isso quer dizer que a relação entre comunhão e mutualidade é de simples causa e efeito. Onde existe a comunhão, ela se exterioriza por meio da mutualidade.
né? Então, isso é importante, porque se nós temos comunhão dentro de uma igreja, dentro da igreja do Senhor Jesus Cristo, consequentemente, a mutualidade estará em alta, né? Por isso, precisamos realmente observar estes princípios para que nós possamos desfrutar dessa mutualidade que o Senhor espera de cada um de nós. Uma igreja, uma congregação, uma comunidade, um grupo de discipulado que não está manifestando a comunhão pela mutualidade precisa examinar a si mesmo para verificar se está ou não em comunhão com o Senhor.